Maravilha. Salmo 100. Isso. Bora lá. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Louve a Deus nesta manhã. Glória a Deus. Meus queridos, que o Senhor nos abençoe nesta meditação. Você está preparado aí? Ok, então vamos lá. Gente, este salmo é chamado de Salmo do Jubilate. Um salmo de júbilo e de celebração que nos convida à ação de graças. E hoje nós vamos falar sobre celebração e alegria. É isso que nós vamos tratar nesta manhã, porque nós temos muitas razões e muitos motivos para louvar a Deus. Muitas razões para exaltar o nome de Deus na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja e na nossa vida familiar. É verdade ou não, irmãos? Temos muitas razões. Nós temos muito a dizer nesta manhã ao Senhor. Especialmente podemos dizer muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem agido com poder e com graça na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Assim tem sido, não é verdade? Como eu já falei com vocês, queridos, o livro dos Salmos, ele foi escrito por várias pessoas, vários autores. Davi, Asaf, Moisés, Salomão e outros autores desconhecidos. Mas este salmo aqui, quem foi o autor? Qual é o autor desse salmo? Você sabe? Quem acertar vai ganhar um presente. Qual é o autor? O pessoal está procurando. Quem é o autor desse salmo aqui? Hã? Como alguém disse aí? Davi, quem mais? Alguém arrisca mais? Asaf, alguém disse? Sabe quem é o autor desse salmo? Não sei. Eu não sei, gente. Sério. Por quê? É um autor desconhecido. Esse salmo não é de Davi, não é de Asaf, não é de Moisés. Autor desconhecido, anote. Então, a gente não sabe qual era o contexto que o autor estava vivendo. Quando ele escreve esse salmo aqui, a gente não sabe se ele estava passando um problema na vida, se ele estava doente, se ele estava mal, se tinha alguém sofrendo dentro da sua casa. E eu acho isso muito interessante, porque o fato de ser anônimo faz com que todos nós nos identifiquemos com ele e tomemos este salmo como se fosse nosso. E para a gente abrir essa mensagem aqui, meus queridos, você que me acompanha em casa e você que está aqui nesse auditório, o salmo ele fala de duas coisas muito interessantes. E a primeira é que só Deus é digno de celebração. O salmo destaca isso. Só Deus é digno de celebração, digno de ser cultuado e adorado. Você concorda com isso? E eu fico impressionado com essa afirmação do salmista, porque em países como o Japão, a Índia e outros países mais, há milhares de deuses sendo adorados, deuses catalogados. E na cultura que nós vivemos, meus irmãos, também não é diferente, há vários deuses também sendo adorados. A gente pensa que os deuses adorados são apenas a imagem de escultura. Não, mas, por exemplo, tem muita gente que adora o dinheiro, os bens materiais, adoram pessoas importantes da sociedade, não é verdade? Mas o salmista mostra para nós que o único que é digno de celebração e adoração é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra.
Amém, gente? É o único a quem nós nos curvamos. É o único que adoramos. Ele é o único na nossa vida. E esta palavra, queridos, precisa ficar guardada no nosso coração. O nosso Deus é o único digno de ser celebrado pelos séculos dos séculos, e assim será. E é por isso que nós estamos aqui, e nós cremos que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós entramos neste lugar para celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é digno, o único digno de toda a nossa adoração. E a segunda coisa que o Salmo aqui destaca para nós, para aprendermos nesta manhã, é que todas as pessoas da terra, todos os seres viventes são convocados a celebrar. Apesar de nós sabermos que nem todos fazem isso, né? Nem todos fazem isso. E o Salmo diz que todos estão convidados a celebrar ao Senhor. Olha o versículo 1 e 2 na sua Bíblia. Deixa a Bíblia aberta porque a gente vai ler versículo por versículo hoje. Ok? Olha só. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Gente, nós fomos criados para adorar ao Senhor. Fomos criados para prestar culto a Ele. Mas o pecado nos desviou desde o Éden. E a Bíblia diz, queridos, que antes do pecado, Adão e Eva, eles passeavam no jardim com Deus. E todo dia havia um momento de adoração. Todo dia havia um momento de intimidade. Todo dia, gente, Adão e Eva podiam contemplar ao Senhor, ter comunhão com Deus, mas o pecado entrou. E o pecado causou ruptura. Causou separação, porque é isso que o pecado causa na nossa vida. Não é verdade? Nos separa. E daquele momento em diante, o homem perdeu a capacidade de adorar. Por isso que Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele diz lá em João 4:24, que o Pai está buscando, está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente, nós fomos criados para adorar. E quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente tem uma experiência profunda e verdadeira com Cristo, quando nós nascemos de novo, então, meus irmãos, a gente volta a ter o privilégio, o prazer e a alegria de adorarmos ao Senhor. Ah, meus irmãos, e é por isso que hoje, eu e você, estamos aqui. Nós estamos aqui juntos, como eu já disse, para glorificar, para exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória, que é o Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Mas o Salmo nos chama, nos convoca, vamos celebrar, vamos todos celebrar, venham exaltar aquele que é digno. Estava dizendo o salmista. Mas qual deve ser a nossa postura nesta celebração? Qual é o entendimento que a gente precisa ter quando nós vamos celebrar ao Senhor? E o Salmo mostra para a gente. Isso que é lindo. Porque ele nos convoca, o salmista nos chama a juntos celebrarmos ao Senhor, mas ele mostra qual deve ser a nossa postura quando vamos celebrar ao Senhor. Qual é o entendimento que nós precisamos ter quando nós nos reunimos para celebrar ao Senhor? E eu queria destacar aqui com vocês algumas verdades preciosas, algumas verdades importantes que o salmista destaca aqui. Então vamos lá, está com a Bíblia aberta? Veja lá, versículo 1 está dizendo: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. E o versículo 2, o que é que diz, queridos? Prestem culto ao Senhor com alegria. Prestem culto ao Senhor
com alegria. A primeira coisa que o salmista aqui nos ensina é que nós devemos celebrar cheios de alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O livro de Filipenses é uma carta de alegria, de celebração. Mas atenção, lembre-se que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava na cadeia. Estava na cadeia. Ele aqui está conclamando os seus discípulos, os discípulos de Jesus, a viverem com alegria. E é impressionante quantos e quantos chamados cristãos não vivem esta alegria. Muitos pensam, gente, que a igreja é um lugar apenas de choro e lamento. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã, que a nossa comunidade não é assim. A nossa comunidade não é assim. Não é esse o entendimento que a gente tem quando a gente se reúne. Nós não nos reunimos, queridos, como os judeus se reúnem lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Não, queridos, nós não estamos aqui somente para a gente lamentar os nossos problemas. Nós estamos aqui principalmente para celebrar ao Senhor com alegria. Que importante esse entendimento, gente, para a nossa vida. E eu pergunto, há alegria no seu coração? Sim ou não? Você está alegre por estar aqui hoje? E qual que é a maneira que a gente deve ir à igreja? Quando a gente sai de casa, o salmista nos ensina. Eu tenho citado aqui para vocês, Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com alegria, gente. Então, se você veio aqui com alegria, com prazer, com satisfação, celebre ao Senhor. Exalte o nome de Deus. Agora, por qual motivo? Vamos pensar aqui. Por qual motivo nós devemos celebrar ao Senhor com alegria? Por qual motivo? Vou destacar 2 motivos. 2 motivos. Primeiro, por quem Ele é. E segundo, pelo que Ele faz. Por quem Ele é e pelo que Ele faz. Você pode repetir esses 2 motivos que nós celebramos ao Senhor? Por quem Ele é e pelo que Ele faz. E quem Ele é? Como diz um cântico que nós cantamos muito, que um tal de Ronaldo Bezerra gravou. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, o príncipe da paz que ressuscitou. Venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, o princípio, o fim, Salvador, Messias, tu és tudo para mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Ele é o Deus Emanuel. Ele é Deus presente, Deus conosco. Ele é Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus fiel, Deus soberano, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o nosso socorro presente na angústia, o pastor que não nos deixa faltar absolutamente nada, nada na nossa casa, nos nossos dias. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele é o sustentador do universo, um Deus que nos guarda, um Deus bom, um Deus que não falha, um Deus magnífico, meus irmãos. Ele é um Deus tremendo, um Deus cheio de graça. E é por isso que eu e você podemos celebrar nesta manhã, glória a Deus, por quem Ele é. Isso que eu disse é pouco perto daquilo que Ele é. Ele é muito mais do que isso. Mas também nós celebramos com alegria pelo que Ele faz. Gente, pense quantas coisas Deus tem feito. Pense, Deus tem nos dado graça. Deus tem abençoado a nossa vida. Deus tem nos guardado do mal. Ele tem nos curado de doenças, de enfermidades. Ele tem suprido
as nossas necessidades, Ele tem feito milagres na nossa vida, Ele tem sustentado a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos. Deus tem feito muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, meus irmãos, porque a Bíblia diz que Ele é o único Deus que opera maravilhas. Então, meus irmãos, nós podemos glorificar ao Senhor nesta manhã, por quem Ele é e pelo que Ele faz. Glória a Deus! Quando os hebreus iam para o templo, como é que eles faziam, gente? Havia barulho, havia celebração, havia festa, havia música, havia instrumentos, batiam tambores, tocavam cornetas, glorificavam a Deus, saltavam na presença do Senhor, cantavam, eu te louvarei. Está vendo de onde que eu peguei a música? E eles celebravam, e eles cantavam ao Senhor, havia barulho. Gente, Deus gosta de festa. O nosso Deus é um Deus festeiro. Certa vez, ele disse para Moisés, Moisés, você vai diante de Faraó e diga para Faraó, deixai o meu povo ir, para que eles me celebrem uma festa no deserto. O nosso Deus é um Deus alegre, gente. É um Deus festeiro. É este Deus que nós servimos. E olha, deixa eu dizer para você, por que até hoje os judeus, eles se balançam na frente do Muro das Lamentações, lá em Israel? Alguém já foi para Israel? Deixa eu ver. Aqui alguns irmãos. Vamos comigo lá ano que vem? Ano que vem tem mais. Se Deus assim permitir. Se tudo der certo, nós vamos. Mas é muito interessante quando você vai lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, e você vê os judeus na frente do muro e eles ficam assim, ó. Vocês já viram isso na televisão ou não? Quem é que já viu? Deixa eu ver. Quem é que nunca viu isso? Quem é que nunca viu alguém fazendo esse movimento aqui, ó? Olha lá, poucas pessoas. É muito interessante, o que é que isso significa? Eles fazem isso porque tem um salmo, o Salmo 150, versículo 6, que diz assim, todo ser que respira louve ao Senhor. Você pode repetir esse texto comigo? Todo ser que respira louve ao Senhor. Mais forte, igreja, bem empolgado, vamos lá. Todo ser que respira louve ao Senhor. Então o que quer dizer esse movimento? Quando o judeu faz assim no Muro das Lamentações, ele está dizendo assim, que todo o meu corpo glorifique, que todo o meu corpo balance, que todo o meu corpo manifeste gratidão, que todo o meu corpo manifeste a glória de Deus. Ah, meus irmãos, eu fico pensando, se os judeus, que ainda vivem na lei, esperando o Messias, eles têm esse tipo de postura, eles fazem isso, eu fico pensando, e eu e você? Que vivemos na graça, que fomos alcançados pela graça, que conhecemos a Cristo, e fomos libertos, e fomos perdoados, fomos renovados, fomos transformados, fomos salvos, meus irmãos. E nós, o que é que nós devemos fazer? Hein, meus irmãos? Nós, mais do que todos, nós devemos exaltar ao Senhor com todo o nosso ser. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Por isso que a gente aplaude nessa igreja, por isso que a gente dança, por isso que a gente se mexe, por isso que a gente exalta ao Senhor. Que o teu corpo glorifique a Deus. Está muito fraco o teu aplauso, acho que pode ser melhor a este Deus. É isso aí, faça barulho, faça festa. Glória a Deus. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Agora, você vai dizer assim, mas Ronaldo, você não sabe o luto que eu estou vivendo. Puxa, você está falando de alegria. Como assim? Olha o que a gente está vivendo. Olha essa pandemia. Você está maluco, cara? Como assim? Eu sei, gente. Claro que existem pessoas, aqui inclusive nesse auditório, que estão vivendo tempos difíceis, de luto, de perdas, de dor. E essas pessoas, de repente, podem perguntar, diante daquilo que eu estou ministrando, podem perguntar, mas Ronaldo, como é que eu vou me alegrar no dia da minha tristeza? Como? A tristeza é uma emoção natural de um coração que sofre.
Nós sabemos disso. Mas eu quero dizer para você que nós podemos celebrar mesmo tristes. Sim, podemos celebrar porque o Senhor tem nos sustentado até hoje, até aqui. E se você está vivo, está respirando, saiba que Deus tem promessa para você. Que não terminou ainda a sua história. Deus tem muita coisa para fazer em você e através da sua vida. Não acabou a obra que Ele tem para realizar ainda, por isso você pode celebrar, mesmo sofrendo? Mesmo sofrendo. Mesmo chorando? Sim, mesmo chorando. Mesmo vivendo um tempo difícil. E você pode chegar nessa casa de oração e você pode dizer: Pai, eu estou passando um momento tão difícil. Pai, estou passando um momento tão duro, de tristeza, mas eu vou continuar te glorificando com alegria, porque o Senhor já me deu a vitória, eu creio nisso, e a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou continuar. Por isso que você pode vir aqui celebrar ao Senhor, porque a tua vitória é maior do que a tua tristeza. Não fique em casa acuado e abatido, prostrado. Não faça isso, não se entregue. Não diga isso é o fim, acabou. Não dê a sentença final sobre a sua vida, porque quem tem a última palavra sobre você é o Senhor. A Bíblia diz que o homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você crê assim, igreja? Então não permita ficar abatido, assim, prostrado dentro da sua casa. Não permita. Venha para celebrar. Porque eu vou dizer para você que o diabo vai fazer de tudo para que você fique lá, prostrado. O diabo vai dizer para você: não vai à igreja não. Você está tão triste. Para que igreja? Você tem motivos para ficar na sua cama deprimido. Você tem motivos, fica em casa. Você está passando por um grande sofrimento. Não saia, não fale com ninguém. Fique lá trancado na sua casa. Em nome de Jesus, não escute essa voz. Não escute essa voz do inferno, mas se levante e diga: não, Satanás, eu vou sim. Eu vou à casa de oração. Eu vou celebrar ao meu Deus, porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para transformar essa situação que eu estou vivendo em bênção na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo Ele se levantará na minha vida. Não fique prostrado, em nome de Jesus. E venha. Por quê? Porque neste lugar você vai ser ministrado pela palavra. Ministrado pelo Espírito Santo de Deus e também pelos teus irmãos que vão olhar para você, que vão orar por você, que vão estar junto com você. Não desista, em nome de Jesus. Você pode estar triste agora, mas vai passar. Vai passar, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vai passar, vai ter um fim e o Senhor vai te dar a vitória. Você crê nisso? Portanto, igreja, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, diz o salmista. Celebrai ao Senhor todos os moradores da terra, celebrai. Glória a Deus. Vamos continuar? Olha o que é que diz lá ainda no versículo 2. Veja, entrem na sua presença com cânticos alegres. Diz aqui a minha versão. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Atenção, gente, atenção. Tem gente que está no prédio, tem gente que está no templo físico, mas não está na presença de Deus. Gente, nós precisamos ganhar o entendimento que o culto é a vida. O culto é contínuo. O culto é o que, irmãos? Contínuo. O culto não se limita a este espaço, aos domingos, ou às quartas-feiras, ou ao MAG, aos sábados. Não. O culto é contínuo. Todos os dias. 24 horas. Por quê? Porque o culto é a vida. E a vida é o culto. O culto prepara para a vida, e a vida prepara para o culto. Sem culto na vida, não há vida no culto. Entendeu? Deu para entender ou não? Alguém disse é.
É isso, gente. O culto é contínuo. Agora, claro, quando nós nos reunimos, nesse culto coletivo, onde a congregação, os irmãos se reúnem, nós devemos dizer, quando a gente chega nessa casa, nós devemos dizer: Pai, nós estamos diante de Ti, nós estamos na Tua presença, e nós sabemos que o Senhor sempre está presente, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Porque onde 2 ou 3 de nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. Mas, Pai, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Nós queremos celebrar ao Senhor face a face, com cânticos alegres. Entrem na Sua presença, diz o salmista, com cânticos alegres. E é muito interessante, meus queridos, que no Velho Testamento, os judeus, eles não podiam se aproximar do Senhor. Quando a glória de Deus desceu sobre o Monte Sinai, o povo ficou lá embaixo, olhando. Apenas olhando. Quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo do Santo, e é muito interessante isso, o povo ficava do lado de fora. Não podiam entrar, mas, queridos, quando Jesus foi levantado, quando Ele foi crucificado, quando Ele foi crucificado, meus queridos, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Gente, Deus abriu o caminho para que todas as pessoas, aquelas que têm um coração quebrantado, elas podem agora estar na presença de Deus. Então hoje eu e você temos livre acesso à presença de Deus. O véu que separava, como cantamos, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha, e cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui para te adorar, Senhor. O que é isso, meus irmãos? Jesus abriu o caminho. Ele abriu o caminho até Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus, queridos. O caminho está aberto. Você não precisa agora que o seu líder te conduza. Você não precisa agora que o pastor te conduza. Você não precisa que o padre te conduza, ou qualquer outra pessoa te conduza. Você não precisa. Você pode estar na presença de Deus todos os dias da sua vida, porque o caminho foi aberto por Jesus. Ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, quando nós nos encontramos aqui, quando nós chegamos a este culto de celebração, reunidos, a gente diz: Senhor, eu estou aqui na Tua presença, nós juntos estamos na Tua presença, nós queremos ouvir a Tua doce voz. Ah, Senhor, nós queremos Te glorificar na Tua presença. Meu irmão, minha irmã, entre na presença do Senhor com alegria. E é justamente na presença de Deus que há plenitude do que, irmãos? De alegria. A gente não encontra alegria em outras coisas, são alegrias passageiras. Mas a plenitude da alegria a gente encontra na presença de Deus. E só aquele que nasceu de novo, só o cristão regenerado pode louvar a Deus. Sabe por quê? Porque em Hebreus 13, versículo 15 diz que o louvor é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ah, meus irmãos, um dos grandes avivalistas, chamado Charles Wesley, ele escreveu um hino assim: ó, quem me dera 1000 vozes cantar os louvores do meu grande Redentor, as glórias do meu Deus e Rei, os triunfos da sua graça. Meus irmãos, louvemos com alegria, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E como diz o salmista, entrem na presença de Deus com cânticos alegres. Louvado seja o Senhor. Mas o texto continua. Olha só, versículo 3 agora. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Você pode repetir essa declaração do salmista? Vamos lá? Reconheçam que Ele é o nosso Deus,
Ele nos fez e somos dele. Gente, quando nós entramos aqui para louvar a Deus, nós devemos dizer assim: este Deus é nosso. Este Deus é meu. Ele é nosso. Sabe por que eu digo isso, gente? Porque tem tanta gente que bate no peito e diz com tanto orgulho: essa é a minha casa, esse é o meu carro, essa é a minha mulher, esse é o meu homem. Não é verdade, gente? Essa herança é da nossa família, essa empresa é nossa. Tanta gente que bate no peito e diz isso com tanto orgulho, e eu fico pensando, por que a gente não pode chegar aqui e bater no peito com orgulho e dizer assim: eu vim adorar o nosso Deus, o meu Deus, Ele é meu Deus. Hein, queridos? Isso sim dá prazer. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o carro vai ficar velho. Por que vocês estão rindo, gente? Você já... A casa, vamos devagar. A casa, a Bíblia diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Vai acabar. A sua mulher, o seu marido, vai engordar. Um dia vai acabar. Mas deixa eu dizer para você, o nosso Deus é eterno. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aí é por isso que o salmista, querido, está dizendo assim: olha, Ele é nossa herança. Ele é nosso bem maior. Ele é nosso bem maior. Você sabe qual é o melhor da sua vida? Você sabe qual é o melhor da sua vida? O melhor da sua vida não é o que você tem, em termos de recursos, não são os seus diplomas acadêmicos, não são as suas grandes conquistas materiais. Não, o maior bem da sua vida tem um nome: Jesus. Como dizia meu pai aqui, e ele sempre diz, vira e mexe, ele sempre diz assim: perca tudo na sua vida, mas não perca Jesus. Você pode perder saúde, você pode perder os seus bens, pode perder tantas outras coisas que a vida oferece, às vezes, perdas para nós. É verdade ou não? Nós temos que lidar. No mundo tereis aflições. Nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, perdas, problemas. Mas uma coisa a gente não pode perder e negociar jamais, que é a presença de Jesus na nossa vida, porque é Cristo em vós, a esperança da glória. Não perca Jesus. Não perca Jesus. Ele é o nosso bem maior. E o salmista está dizendo aqui: proclamem, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Está dizendo aqui o texto: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Primeiro porque Ele nos fez, reconhecemos porque Ele nos fez. E depois porque Ele nos salvou. Irmãos, Ele é nosso, como diz o salmista, e nós somos dele. E Deus disse certa vez: eu vou fazer um povo que é meu. Eu vou fazer um povo que é meu. Nós somos o povo dele. Nós somos feitura das suas mãos, criados para as boas obras, queridos. Então, toda vez que você entrar aqui nesta casa para adorar a Deus, diga: eu vou adorar o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Reconheçam, diz o salmista, que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Amém. Mas continua aqui o salmista dizendo, no mesmo versículo: reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. E agora ele diz: somos o seu povo. Somos o seu povo. Deixa eu perguntar para você: você faz parte desse povo? Você faz parte dessa coletividade? Você faz parte dessa gente boa de Deus? Hein? Você é gente boa. Gente, o povo de Deus é formado por todo tipo de gente, todo tipo de raça, de línguas, nações,
etnias, de cores. O povo de Deus é colorido. É ou não é, gente? Deus tem uma criatividade absurda. É impressionante a criatividade de Deus. Ele tem uma estética múltipla. Você já viu o que Deus faz? Ele fez o branco, ele fez o negro, ele fez o japonês, ele fez o índio, ele fez... Tem de tudo, gente. Tem até vermelhinha assim, ó, barbinha ruiva. Tem de tudo. Se você olhar nesse auditório, está colorido. Tem de tudo. Olha só a criatividade desse Deus. Tem alto, tem baixo, tem magrinho, tem gordinho, tem cabeludo, tem careca, tem olho claro, olho escuro, tem de tudo, meus queridos. E todos nós aqui que nos convertemos, que entregamos a nossa vida a Jesus e que recebemos a Jesus na nossa vida, todos nós que fomos transportados do reino das trevas, hoje nós estamos no reino da luz e somos parte do povo de Deus. Isso não é maravilhoso a gente saber, queridos? Que salmo lindo, gente. Que salmo lindo. Nós somos o povo de Deus. Nós somos, como diz 1 Pedro, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele é o nosso Deus. E nós somos o seu povo. Nós somos hoje o Israel de Deus. Eu e você. Você faz parte desse povo? Quantos aqui fazem parte desse povo? Deixa eu ver. Olha que maravilha, gente. Que lindo isso. E continua o salmo, versículo 3. Agora diz que somos rebanho do seu pastoreio. Você pode repetir isso? Somos o quê? Rebanho do seu pastoreio. Eu acho tão interessante quando Jesus nos chama de ovelhas. É tão interessante Jesus nos chamar de ovelha. Por quê? Porque a ovelha é um animalzinho tão tapado. E Jesus chama a gente de ovelha. Como assim? Calma. A ovelha é um animal tão burrinho, simplório, inocente. Assim é a ovelha. A ovelha não consegue se defender do ataque do ladrão, ou então dos lobos. Não consegue. A ovelha, quando vai morrer, sabe o que ela faz? Sabe o que a ovelha faz quando vai morrer? Olha só, não faz nada. Sério. Ela vai muda para o matadouro. E quando ela vai chorar, não é que... Até que a gente cai bastante lágrimas, né? Mas a ovelha é uma só. Uma lagriminha. E sabe por que Deus nos compara com as ovelhas? Sabe por quê, queridos? Porque Ele deseja, Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer ser o nosso pastor. Ele quer cuidar de nós. A ovelha é tão simples, tão inocente, e Deus sabe quem nós somos. Ele quer cuidar de nós. E ele diz assim: eu quero cuidar de vocês. Eu quero levar vocês aos pastos verdejantes. Eu quero levar vocês às águas tranquilas. Eu quero refrigerar a sua alma. E por causa do pecado, vocês não sabem fazer isso sozinhos. Mas eu, o bom pastor, eu vou conduzir vocês. Eu tenho um cajado na minha mão. Eu vou mostrar o caminho. E a ovelha que se desviar, eu vou trazer de volta. E a ovelha que tiver fome, eu vou dar de comer. E a ovelha que tiver sede, eu vou dar de beber. Eu vou guiar a vida de vocês, diz o bom pastor. Aleluia, queridos. Porque eu sou o bom pastor. E de nada vocês terão falta. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã. E que bom, gente, que nós somos ovelhas e Ele é o pastor. E a ovelha ouve a voz de quem, irmãos? Do seu pastor. O nosso pastor é Jesus. Então aí Ele fala com a gente ouve a voz dEle. Ele nos leva para o aprisco. Ele nos leva para passear. Ele nos dá alegria. Nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor, queridos. Oh, que lindo isso. Como diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas.
Refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. O Salmo 23, que lindo isso, gente. E agora o versículo 4. Versículo 4, o salmista diz: entrem por suas portas com ações de graças. Você pode repetir isso? Entrem por suas portas com ações de graças. Deixa eu perguntar para você, você tem motivos para agradecer a Deus? Você tem motivos para louvar a Deus? Deus tem sido bom com você? Há gratidão no seu coração mesmo? Você viu que nós estamos distribuindo para vocês este folhetinho, este envelope? Com gratidão, escreva mesmo. Se você tem gratidão no seu coração, escreva aquilo que Deus fez por você neste ano. Meu irmão, Deus tem sido bom com você? Deus tem sustentado a sua vida? Tem faltado pão sobre a sua mesa? Você tem recebido mais do que você precisa, meu irmão? Então, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, agradeça a Ele e diga: o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida e por isso eu me alegro. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, Ele tem guardado a minha casa e por isso eu celebro. Agradeça a Deus, como diz o cântico, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, por tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Entrem por suas portas com ações de graças. Louve a Deus nessa manhã. Entrem por suas portas com ações de graças. Que lindo isso, gente. E agora, o versículo 5 diz: pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Vamos ler juntos, queridos? Que lindo esse versículo, vamos lá? Pois o Senhor é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Veja que o salmista agora termina este salmo exaltando os atributos de Deus. Está dizendo que o Deus que nós celebramos é bom. A lealdade do amor de Deus é para sempre, é eterno, como ele diz ele aqui. A fidelidade de Deus, do Senhor, permanece sobre a nossa vida e sobre as futuras gerações. A Bíblia diz que Deus, Ele é fiel de geração em geração. Deus tem sido fiel de geração em geração. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, irmãos, Deus permanece fiel. Deus é fiel. Você pode dizer isso? Deus é fiel. Então nós podemos louvar a Deus, porque Ele é fiel. Porque até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos guiou. E tudo isso por quê? Porque Deus é fiel, porque o Senhor é bom, como diz o salmista, porque o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece todas as gerações. Aleluia. E eu quero finalizar este tema, esta mensagem, nesta manhã, porque à noite eu gostaria muito que você participasse, porque eu vou ler o Salmo 126, que inclusive o pastor Fábio citou aqui um trecho do Salmo 126. Grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso, esse texto também é muito lindo. Salmo dos peregrinos, muito legal. Eu quero encerrar a noite com este Salmo 126. Mas para a gente finalizar aqui nesta manhã, apesar de todas as lutas e dificuldades que você está passando, todo sofrimento, dores que talvez você esteja passando, quero dizer para você que ainda assim há motivos de sobra. Há motivos de sobra para você adorar a Deus.
para adorarmos a Deus, para celebrarmos a nossa comunhão com Ele e nos alegrarmos por todos os benefícios que Ele tem nos feito. É verdade ou não, irmãos? Quantos benefícios na nossa vida. Então mesmo você enfrentando lutas, venha celebrar, porque o Espírito do Senhor é a nossa alegria, e é Ele que alegra o teu coração. Venha celebrar sim, porque eu creio que a tristeza ela pode durar uma noite, o choro, a tristeza, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao amanhecer. O teu sofrimento, ele pode durar por um tempo, mas ele vai passar. Ele vai passar, porque o teu Redentor vive, porque Ele é poderoso para fazer coisas grandes na sua vida, porque não terminou a tua jornada, não terminou. De repente o que está acontecendo na sua vida é apenas um capítulo que se encerrou, mas esse livro não terminou de ser escrito. E o que nós sabemos é que o final dessa história é um final bom, é um final de paz, porque os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são pensamentos bons, de alegria, de paz, de vitória. Deus quer dar um fim bom a você, a todos nós. Você crê assim? E olha, aí você fica angustiado, mas e meu problema, Ronaldo? Creia nesta manhã que o Senhor vai agir de uma maneira que você não está esperando, porque o nosso Deus é tremendo, é surpreendente. Ele faz coisas que às vezes a gente nem consegue entender, não é verdade? Não consegue nem imaginar. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo dele. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas do seu pastoreio. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Portanto, celebrai ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai ao Senhor com grande alegria. Celebrai, celebrai, celebrai. Louvemos ao Senhor nesta manhã. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome